Olá, meus irmãos, boa noite. Novamente aqui, no nosso canal do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, para darmos continuidade aos nossos estudos do livro Céu e Inferno, a Justiça Divina como a doutrina espírita nos mostra, dando continuidade na leitura dos suicidas, Cada um contando sua história, sua trajetória, suas decepções, E como nos deixa mais consciente de que quanto mais erros cometermos com o nosso corpo físico, mais difícil é o nosso expurgo espiritual, Então, através das bênçãos de Deus, de Jesus, da espiritualidade maior, vamos lá religando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, para nos dar o direcionamento da leitura, das palavras sábias que os nossos irmãozinhos nos disseram pelo Evangelho, pela essa leitura, São Luís também aborda o tema, todos falando e comentando, e assim, no amor de Deus, no amor de Jesus, possamos perseverar e rogar a Deus, a Jesus, proteção para nós, para a nossa humanidade e para mais um dia de leitura. Bem-vindo a todos, que a paz seja com todos. Nós estamos nos Suicidas, do capítulo 5, e nós vamos falar o Luís e a prespontadeira de botinas. Eu fui tentar ver o que é prespontadeira, e significa como algum ponto de uma máquina de costura. Então, talvez seria uma costureira de botinas, talvez a moça, da história que vamos descortinar. Havia 7 para 8 meses que Luís G., oficial e sapateiro, namorava uma jovem Vitorina R., com a qual em breve deveria se casar-se, já tendo mesmo ocorrido os proclames do casamento. Estando neste pé, as coisas consideravam-se quase definitivamente ligados, e como a medida econômica, diariamente vinha o sapateiro almoçar e jantar na casa da noiva. Um dia ao jantar, sobreveio uma controvérsia ao propósito de qualquer futilidade, e obstinando-se os dois nas opiniões, foram as coisas ao ponto de Luís abandonar a mesa, protestando não voltar mais. Apesar disso, no dia seguinte, veio pedir perdão. A noite é boa conselheira, como sabe, mas a moça, prejulgando, talvez pela cena da véspera, o que poderia acontecer quando não há mais tempo de remediar o mal, recusou-se à reconciliação. Nem protestos, nem lágrimas, nem desesperos puderam demovê-la. Muitos dias ainda se passaram, esperando Luís que a sua amada fosse mais razoável, até que resolveu voltar e fazer uma última tentativa. Chegando à casa da moça, bateu de modo que fosse reconhecido, mas a porta se permaneceu fechada, recusando-lhe abrir. Novas súplicas do repelido, novos protestos não ecoaram no coração da sua pretendida. Adeus, pois cruel, exclamou o pobre moço. Adeus para sempre. Trata de procurar um marido que te estime tanto quanto eu. E ao mesmo tempo a moça ouvia um gemido abafado e logo após um baque, como que se um copo escorregando pela porta. Como se um corpo escorregando pela porta. Pelo silêncio que seguiu, a moça julgou-se que Luís se assentava na soleira da porta e protestou a si mesma de não sair enquanto ele não se conservasse. Decorrido a um quarto de hora, é que um locatário, passando pela calçada e levando a luz, soltou um grito de espanto e pediu socorro. Depressa, ocorre, vizinhança. A Vitorina, abrindo a porta então, deu seu grito de horror, reconhecendo e estendendo sobre o jaleco pálido e inflamado do seu noivo, inanimado do seu noivo. Cada qual se apressou em socorrê-lo, mas para logo se percebeu que tudo era inútil. Visto como ele deixara de existir, o desgraçado moço enterrava uma faca na região do coração e o ferro ficava cravado na ferida.
E aí vem a história que São Luís vai nos explicar e depois tem o diálogo fraterno com esse espírito para que ele possa falar para nós um pouquinho da sua situação. Ao espírito de São Luís. A moça causadora involuntária do suicídio tem responsabilidade? Perguntou para São Luís. Sim, porque não o amava. Quer dizer, ela foi negligente, né? Estava se enganando. Aí ele pergunta ainda assim. Então, para prevenir a desgraça, deveria desposá-lo a despeito da repugnância que lhe causava? Ela procurava uma ocasião para descartar-se e assim fez em meio da ligação em que viria mais tarde. Neste caso, a sua responsabilidade decorre de haver alimentado sentimentos dos quais não participava e que nem dera o resultado ao suicídio do moço? Sim, exatamente. Ela foi negligente, né, gente? Ela foi um instrumento da fraqueza desse espírito, né? Na verdade, ela preferiu, né, não aceitar esse casamento que ela já não queria e devia ter feito de uma forma melhor, mas preferiu deixar que o barco seguisse de uma forma diferente. Mas então, essa responsabilidade deve ser proporcional à falta e tão grande como se consciente e voluntariamente houvesse provocado o suicídio? É evidente, porque no fundo ela não queria nem ficar com ele, né? O suicídio de Luís tem desculpa pelo desvario que lhe acarretou a obstinação da Vitorina? Sim, pois o suicídio oriundo do amor é o menos criminoso aos olhos de Deus, de que o suicídio de quem procura libertar-se da vida por motivos de covardia. Quer dizer que por amor, o suicídio até que dele foi involuntário, né? Mas depois nós vamos ver isso aí lá na frente. Que julgais? Aí ele fala assim, né? O espírito Luís G é evocado mais tarde e foram feitas as seguintes perguntas para o espírito do Luís. Que julgais da ação que praticastes? Vitorina era uma ingrata e eu fiz mal em me suicidar-se por sua causa, pois ela não merecia, né, a morte dele. Ele está dizendo que ele fez isso no ato insano, né? Então não vos amara? Não, a princípio iludia-se, mas as desavenças que tivemos abriu os olhos, e ela até se deu por feliz achando pretexto para se livrar de mim. E o vosso amor por ela era sincero? Paixão somente. Creia, pois o amor fosse puro, eu me teria poupado de lhe causar desgosto. E se caso ela adivinhasse a vossa intenção, persistiria na sua recusa? Não sei, penso mesmo que não, porque ela não é má, mas ainda assim não seria feliz. E o melhor foi para ela que as coisas se passassem dessa forma. Quer dizer, ele achou que, mesmo que tudo não estava, ele fez um ato insano, que para ela foi a melhor coisa ele ter saído da vida para ela poder viver em paz, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Que toda causa tem um efeito. Batendo-lhe a porta, tinhas ideia de vos matar, caso se desse essa recusa? Não pensava naquilo ainda, porque também não contava com a sua obstinação. Foi somente à vista dessa que perdi a razão. Parece que não lamentais o suicídio pelo fato de Vitorina não merecer? É realmente esse vosso único pesar? Neste momento, sim. Ainda estou perturbado. Afigura-me estar ainda à porta, conquanto também experimente outra sensação que não podia definir. Chegareis a compreendê-la mais tarde? Sim, quando estiver livre dessa perturbação. Fiz mal, deveria resignar-se. Fui fraco e sofro as consequências da minha fraqueza. A paixão cega o homem, a ponto de obrigá-lo a praticar loucuras e, infelizmente, ele só a compreende muito tarde. Quer dizer, ele já estava tendo um pouco de lucidez, né, do ato que ele cometeu por um minuto de insanidade. Dizeis que tende um desgosto? Qual é? Fiz mal em abreviar a minha vida. Não deveria fazê-lo. Era preferível tudo
Era preferível tudo, suportar morrer antes do tempo. Sou, portanto, infeliz e sofro, e é sempre ela que me faz sofrer, a ingrata. Parece-me que está à sua porta, mas não falemos e nem pensamos mais nisso, que ainda me incomoda muito. Adeus. Quer dizer, ele ainda mesmo assim, ele se sentia muito mal, né? Por tudo que estava acontecendo com ele, da atitude que ele tomou. Culpava ela de certa forma, de outras formas ele achava que ela não tinha culpa, que ela só queria ser feliz sem ele mesmo, né? E não tinha coragem, por uma discórdia numa mesa de jantar, né? Às vezes as pessoas levantam de situação, às vezes dialogando, como ele comia todo dia na casa, a família teve algum comentário que foi desnecessário, ele saiu bravo de lá e se arrependeu, veio pedir perdão, ela não aceitou e ela viu que ali era uma forma de se livrar dessa atitude que ele tinha tomado aquele dia. Ela achava que isso ia ser sempre, né? Então a gente pensa nos propósitos que vai acontecendo, né? Que cada um às vezes é culpado de levar o outro a um ato insano por falta de entendimento. Que ele foi tentar se conversar com ela e tudo e não teve essa oportunidade. Ela preferiu se esconder e depois viu a consequência que ele estava na porta e tinha se suicidado. Então a gente tem que prestar muita atenção em certas coisas que a gente vê e acha que tudo é mais fácil enfrentar do que se esconder, né? Aí ele ainda, que no final ainda fala assim: por isto se vê ainda uma nova confirmação da justiça que preside a distribuição das penas, conforme o grau de responsabilidade dos culpados. E nesse caso, é a moça que cabe a maior responsabilidade, por haver entretido em Luís um amor que não sentia, por brincadeira. Quanto ao moço, este já, de sobejo, punido pelo sofrimento por que passa, mas a sua pena é leve, porquanto apenas cedeu ao momento irrefletido, e em momento de exaltação, e não a fria premeditação dos suicidas, que ousam subtrair sua vida subtrair-se às provações da vida. Então aqui ele fala que a moça foi muito mais culpada nesse ato suicida do que o próprio Luiz, porque ela estava namorando com ele sem amor, sem nenhuma vontade mesmo, né? E sim por um capricho do destino, vamos dizer assim. Estava com ele por estar. E nisso ele acabou levando ao suicídio por um ato insano. E São Luís nos deixa nessa nota que a mais culpada é ela, por ter sido negligente, que a gente fala, por falta de diálogo, de enfrentamento, muitas coisas podem ser sanadas, né? Então depende de cada um de nós nas nossas coisas. O nosso sim, sim, o não, não, né? E enfrentar as coisas, né? Não deixar para resolver depois, porque a gente não sabe a atitude do outro, o que ele pode fazer, dependendo do não que a gente não aceite no momento. Então temos que ser sinceros nas nossas decisões, nas nossas situações diárias, para que a gente possa adquirir sabedoria, né, pelas leituras, pelo conhecimento que a gente está fazendo e se prevenir desse ato insano, né, que a gente nunca pode falar, que a gente não sabe, nem a gente, né, no momento de desespero, se não acaba fazendo uma coisa que não é agradável aos olhos de Deus. Então, nesse tema estamos indo muito profundamente, a cada história, a cada ensinamento, entender os propósitos que cada um tem que passar na vida e tentar tirar melhor proveito das situações, né? E a sinceridade em primeiro lugar e resolver as situações sempre, nunca deixar para depois, né? Então, em nome de Deus, de Jesus, agradecidos que estamos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, agradecendo aos benfeitores amigos, toda a espiritualidade que nos ampara e o tema do suicídio, para todos esses que vivem nesse sofrimento de vale de dor, que sejam todos acolhidos no arrependimento, no amor e na misericórdia. Que Deus ampare e abençoe a todos, que a gente não deixa de vibrar nesse momento, né, de leitura e de conhecimento espiritual, que é uma situação muito difícil, mas que a gente possa ajudar com as nossas preces, né. E em nome de Deus, de Jesus, agradecidos com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos
aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, louvado seja Deus, e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Gratidão e uma boa noite a todos. Então, olha aqui, as crianças estão aqui também, ó, aproveitando a leitura, né? Gente, mamãe, olha as crianças, mãe, as crianças do Evangelho. Olha lá, eles estão sempre juntos na leitura.